Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olha, gente, aqui outra vez para meditar no texto bíblico, eu e você juntinhos, para aprender mais da palavra de Deus. Mateus capítulo 25, parte 3, episódio de número 676, oitava temporada. Vamos ver se a minha voz me ajuda aqui hoje, porque está bem cansada de tanto que a gente fala, mas é bênção de Deus, o Senhor tem trabalhado, como a gente tem falado bastante dos talentos, é o que eu tenho tentado fazer aqui, colocar aquilo que Deus me deu em prol do seu reino. Faço o mesmo para você ser abençoado, tá bom? A relação de Cristo com nossos talentos é um assunto importante aqui. A distribuição que Cristo faz, os talentos de Cristo são alguns assuntos que a gente vai ver. Quais as expectativas de Cristo sobre os seus talentos, o julgamento de Cristo sobre aqueles que recebem os talentos confiados, dentre outras coisas, tá bom? Vamos lá? Deus abençoe grandemente sua vida. A gente está aqui para poder compartilhar com você uma porção preciosa do texto bíblico, tá bom? Fica aí, leia o capítulo, escute os outros episódios e vamos juntinho nessa jornada. Veja que uma coisa que é interessante a gente notar, que culturalmente ali os trabalhadores orientais, eles eram em sua grande maioria, o que nós deveríamos chamar era de escravos. Eles eram sustentados por seus senhores e o lucro pertencia ao seu senhor. Mas essa parábola ela é verdadeira para dotações comuns, os dons e habilidades comuns dos homens. Nós devemos vê-la sob a luz cristã. Todos os nossos dons, capacidades, posses, são como fundos, digamos assim. Não nossos para manter, apenas nossos para usar. Sobre o uso de todos eles, Deus certamente perguntará um dia o que fizemos deles. O nosso talento é a única coisa que podemos fazer melhor do que os outros. É a coisa preciosa que fomos enviados ao mundo para fazer. Nenhum servo de Cristo está sem algum talento. O que pode ser? Ensinar? Doar, cantar, orar, escrever, visitar, pregar, acolher, simpatizar. É a única coisa em relação à qual nós temos a consciência do fazer, do poder, do ter essa capacidade. Como podemos saber o que fazer com os nossos talentos? Vamos nos colocar simplesmente nas mãos de Deus. Vamos nutrir uma prontidão amorosa para fazer a sua vontade. Então, nós vamos assumir e cumprir o dever que está diante de nós. E nosso dom e capacidade certamente nos serão revelados. Cristo, ele distribui. Os mestres conhecem seus servos e dão confianças de acordo. Que coisa boa para nós! É que não temos que escolher quais serão os talentos confiados a nós. Há duas coisas para aquele que distribui os talentos decidir. Uma delas é que ele deve fazer a entrega confiada, corresponder à capacidade apresentada. Ele não deve dar 10 onde há capacidade para lidar apenas com 5, ou 5 onde há capacidade para lidar apenas com 10. Se ele lhe deu 10, ele sabe que você pode colocar os 10 em bom uso. Você deve tentar. Então, não devemos nos perguntar se algumas formas de serviço são formas humildes ou simples demais. Nos negócios, no lar, na sociedade, no trabalho, na família, na igreja. Dons humildes são necessários. Ofícios humildes são importantes. O uso de dons confiados por Cristo em qualquer lugar, em qualquer coisa,
torna a esfera e o trabalho lindos. Um talento representa os dons humildes. Exatamente o poder que você tem, Cristo quer para o seu reino. Os homens podem chamar seu dom de nada. E você também pode em tempos sombrios de dúvida. Mas o Senhor nunca subestima nenhuma das responsabilidades que Ele confia ao seu povo. E você nunca deve subestimar a confiança dele, a confiança que o Mestre lhe deu. Existem expectativas de Cristo sobre os seus talentos. Ele busca duas coisas: serviço pelo uso deles. Nós devemos beneficiar os outros pelo uso de nossos dons. Isso será contabilizado como serviço prestado ao nosso Senhor. Outra coisa é o desenvolvimento pelo uso deles, que acontece de forma natural. Nós obteremos benefício pessoal, pois colocar os talentos em uso desenvolve nossas capacidades, as melhores e mais finas qualidades morais, as mais robustas e sensíveis graças espirituais. Elas são conquistadas pela prática, direta ou indireta, por meio do gasto e uso de nossas faculdades, talentos, dons. Trabalhe, gaste, doe. Assim você ganhará para um serviço mais elevado. E assim você estará à altura da recompensa. Existe um julgamento de Cristo sobre aqueles que recebem os talentos. E o julgamento é o mesmo para todos. Ele não há um princípio de julgamento para o homem de 10 talentos, outro princípio para o homem de 1 talento. Não, ele não é parcial. O julgamento é baseado na qualidade do trabalho, não em meros resultados. Aquele que transforma seu talento em 2, ele pode realmente ser mais fiel do que aquele que transforma seus 5 talentos em 10. O julgamento é severo sobre aqueles que nunca tentaram fazer nada com seu talento. Aqueles que têm pequenas capacidades são tentados a desprezá-los, negligenciá-los. As recompensas que Cristo dá são simplesmente outras e maiores confianças. Nós devemos cultivar o pensamento do céu como serviço mais elevado. Fazendo bem o que fazemos, nós teremos mais a fazer por Cristo. E essa será a nossa melhor recompensa possível. Você é servo de Cristo? Então você tem a sua confiança no talento que Ele lhe entregou. O que você está fazendo com Ele? O que você dirá a Ele quando Ele voltar? E o que Ele dirá a você? Servo bom e fiel? Ou servo mau e infiel? Várias linhas distintas de pensamento se abrem de interpretação para a gente dessa parábola. A diversidade de talentos que são confiados aos homens, a responsabilidade comum de todos diante de Deus, sejam seus talentos poucos ou muitos, a certeza encontrada na própria natureza de um fundo de que um dia o ajuste de contas chegará. A verdadeira compreensão da vida é obtida tratando-a como uma mordomia. A aparente insignificância do talento, mordomia no sentido de mordomo, entenda. A aparente insignificância do talento de um homem nunca pode desculpar a sua negligência. O ponto ao qual a atenção é agora mais especialmente direcionada é que Deus opera um propósito gracioso no caráter moral ao colocar os homens sob responsabilidades. No caso que nosso Senhor nos traz, sem dúvida, o Senhor queria que sua propriedade fosse cuidada durante sua ausência. Mas além e acima disso, ele queria que seus servos fossem testados e crescessem ao cumprir responsabilidades, em uma fidelidade que ele pudesse reconhecer e recompensar quando retornasse. Os servos bons e fiéis. Nós não podemos deixar de ficar impressionados com o tom alegre dessas palavras generosas. Elas nos encorajam a olhar para o lado mais brilhante da vida e do trabalho cristão. Não é tudo fracasso.
é amplamente frutífero e aceitável a Deus. Há bons e fiéis servos de Deus, ainda há. Às vezes é difícil de encontrar, mas ainda há. Nenhuma era na história da igreja esteve sem tais pessoas. Mesmo quando 5 homens talentosos são escassos, homens de 2 talentos abundaram e provaram sua fidelidade por meio de trabalho frutífero. É bom para nós estarmos atentos a esses dignos servos de Deus, para que possamos reconhecê-los, honrá-los. Eles são o sal da terra. Eles nos mostram que Deus não se deixou sem testemunho. É especialmente agradável ver homens com os maiores dons, colocando todos os seus dons a serviço de Deus. Como um estadista verdadeiramente cristão, nos apresentando uma visão inspiradora de um serviço fiel em posições altas, em cargos altos. Mas o serviço pode ser igualmente verdadeiro nas mais humildes esferas da vida. Meus queridos, não há razão para que o homem de 1 talento não seja tão fiel quanto o homem de 5 talentos. Deus reconhece generosamente os méritos de seus verdadeiros servos. Nós lemos aqui sobre louvores generosos derramados sobre eles. É verdade que nenhum homem tem mérito absoluto com Deus, que todos nós somos pecadores, que toda nossa boa obra é manchada pelo mal. Qualquer bem na obra que fizemos é realizado somente por meio da graça de Deus e, portanto, devemos dizer não a nós, mas ao teu nome seja a glória. Sim, a glória é toda de Deus, ainda assim há espaço para esforço, fidelidade. Deus reconhece essas qualidades e quando as vê, se alegra com elas. Em seu grande julgamento, ele as reconhecerá generosamente. Os fundamentos das recompensas divinas estão no caráter do serviço prestado. Estas não são encontradas na quantidade de trabalho considerada por si só. Deus não dá salários aos homens, nem o sistema de pagamentos por trabalho por produção. Não, no reino de Deus não é assim. O método de Deus é levar em conta o caráter, o motivo, a maneira como uma pessoa faz uso do que lhe é confiado. Isso. Aqueles que produzem mais resultados não serão mais honrados do que aquelas pessoas cujos esforços resultam em efeitos menos visíveis, mas que são igualmente fiéis com seus presentes menores. Glória a Deus pela sua sabedoria. Ainda assim é uma espécie de pagamento por resultados. Deus procura frutos. A fidelidade não pode ser estéril. O servo fiel certamente terá algo a mostrar por meio de seus esforços, embora possa não ser tudo o que ele esperava ou algo parecido com o que os homens exigiam dele. Deus recompensa seus bons e fiéis servos. A fidelidade em pequenas coisas prova o caráter, treina os talentos e assim prepara para o serviço em grandes coisas. Meus queridos, agora esse serviço é ampliado, é a melhor recompensa que pode ser oferecida ao servo diligente. Tal homem não deseja ser liberado da responsabilidade. O paraíso da ociosidade não seria um céu para ele. Ele tem uma recompensa que seria uma tortura para o homem indolente. Aqui está o caminho para a alegria do Senhor. Eles compartilham a alegria de Deus, que servem no reino de Deus. E a alegria é maior quando o serviço é mais completo. Será que estamos colocando nossos talentos a serviço de Cristo? Ou os enterrando por medo e insegurança? Como podemos ver a importância do nosso talento, por menor que ele pareça, aos olhos de Deus, meus queridos? Será que estamos vendo? Qual que é o seu talento? Qual? Tem pessoa que acha que não tem nenhum. Você tem. Tenho certeza que você tem e Deus vai te mostrar.
Senhor, concede-nos sabedoria para compreender e usar cada talento que Tu nos confiaste. Que possamos nos colocar em Tuas mãos, com disposição, amor e cumprir nossa missão aqui na Terra. Ajuda-nos a ver o valor de nossos dons e a multiplicá-los para a Tua glória. Mostra para o meu irmão e para a minha irmã como que podem ser úteis no Teu reino. Úteis com seus dons e seus talentos, por mais simples que sejam. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Joia demais. Eu volto no próximo episódio, tá bom? 25, parte 4 será o próximo para a gente encerrar o capítulo 25. A gente se encontra lá. Um abraço, Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.